você expressou muito bem, o nativo ele tem certas dificuldades, porque veja bem, Espanha experimentou um sistema ditatorial debaixo do regime do ditador Franco, e então nessa época a religião oficial, ou seja, oficial obrigatória, era a Igreja Católica. Em 1975, quando a Espanha começa a experimentar a chamada democracia, e com a democracia começa a soprar os ventos de liberdade. É quando tem uma abertura para as igrejas, ainda que, por exemplo, a igreja que eu pastorei em Ronda é a segunda igreja mais antiga das Assembleias de Deus na Espanha. Ela foi plantada no ano de 1957 por um missionário americano chamado Roy Dalton, que faleceu em Ronda e está sepultado lá. Ronda teve uma explosão cristã evangélica muito importante na época, mas isso foi um caso isolado. No geral, a Espanha ela se fechou para o evangelho. Nós temos que retroceder isso na história para entender um pouquinho do que aconteceu com a Espanha, porque quando sopra os ventos da reforma protestante, que não começou com Lutero, Lutero foi, digamos, um instrumento, né? Já teve outros que estavam ali trabalhando, como John Hus e outros, mas é com Lutero que realmente alcança as proporções. Então, o que acontece? Quando os ventos do avivamento sopram na Europa, o que faz Espanha e Portugal? Se fecha completamente para qualquer movimento evangélico. Daí nasce a chamada Santa Inquisição. Inclusive, até hoje, Glauber, em Sevilha existe a Rota da Santa Inquisição. Está dentro da categoria turística de Sevilha. Você pode fazer a Rota da Santa Inquisição. A Inquisição foi levantada precisamente para fechar qualquer movimentos estranhos, mas ali os nossos irmãos eram taxados de bruxos, de feiticeiros, de magos e eram queimados na fogueira. É quando Deus levanta Cassiodoro de Reina, que era um monge que estava em Sevilha. Ele tem um encontro com Jesus e ele começa a fazer a tradução da Bíblia, mas devido a toda essa perseguição ele tem que fugir, precisamente ele vem para a região da Europa, entre Suíça e Europa. Ele termina de fazer a tradução da Bíblia del Osso, Reina Valera, precisamente aqui na Holanda, e na Sinagoga Portuguesa de Amsterdã, lá tem uma cópia dessa Bíblia, muito interessante, por certo. Então, a Espanha se fecha para o avivamento, a tal ponto de que a igreja oficial, então, se gabava de que em Espanha não havia nenhum herege. Entenda, herege evangélicos e qualquer outra religião. Então, a Espanha se fechou. Quando a Espanha começa a se abrir para a liberdade, ele tem em conta que eles vêm de uma opressão de um sistema ditatorial e, consequentemente, de uma opressão religiosa. Então, quando eles se vê que eles estão sendo libertos dessa, eles não têm uma transição. Eles saem do sistema ditatorial para a liberdade. Então, a Espanha perdeu uma geração aí. É nessa geração que foi perdida, que sai do ditador para o sistema, para a democracia, quando os espanhóis se fecham. Por quê? Porque eles escutavam que era obrigatório você ser religioso. Eles tinham, inclusive até hoje os mais antigos, eles têm uma mentalidade de um Deus severo, um Deus que vai te mandar para o inferno, sim, um Deus que você se não se portar bem, um Deus que se você não observar as religiosidades da igreja, você vai para o inferno, você vai arder na chama do inferno. Então, quando eles saem desse sistema ditatorial, o que eles querem? Eles não querem nada com a religião. Ao não querer nada com a religião, eles se fecham não só para a Igreja Católica, mas para qualquer expressão de religiosidade. É aí onde entra a Igreja Evangélica com esse baita desafio de levar o Evangelho a eles.